Há algumas palavras em relação às quais a gente tem a impressão de que não há dúvida, todo mundo saberia o que elas querem dizer. Mas quando a gente faz a análise histórica, vai ficando evidente que essa impressão, essa primeira impressão, não se confirma. O sentido das palavras se desloca numa mesma época em relação a diferentes contextos e muito fortemente se desloca ao longo do tempo. Esse é o caso do termo criança pobre, sobre o qual vamos tratar neste vídeo. Minhas pesquisas atuais têm se dedicado a compreender quais grupos estiveram excluídos da escola. E entre as várias categorias de públicos escolares, de grupos sociais, para os quais a escola não foi sempre uma instituição presente, receptiva, evidentemente as crianças pobres precisam ser consideradas. E fazendo a análise histórica, buscando na documentação, foi se tornando muito forte a percepção de que era preciso historicizar esse termo, criança pobre, aluno pobre. Essas expressões elas aparecem na documentação desde o século XIX, elas são recorrentes, e no entanto não tem nos parecido no grupo de pesquisa possível passar por essa documentação assumindo que o sentido da expressão criança pobre possa ser tomado como evidente. E aí a importância de se demorar um pouco mais na discussão para tentar compreender que outros sentidos se articulam, estão ali representados por essa expressão. Nesse sentido, foi importante recuperar na literatura da história, na literatura historiográfica, nos estudos já existentes, a discussão, a reflexão sobre o caráter polissêmico desse termo. Polissêmico por quê? Bom, porque a expressão criança pobre ou a pessoa pobre, a pobreza, tem vários significados, né? Que coexistem, então não é que um substitua o outro, eles existem no mesmo tempo e vários desses significados são inclusive contraditórios entre si. A intenção neste vídeo é poder trazer um pouco dessa sistematização da literatura que tem se dedicado à reflexão acerca da questão. Se a gente observar no dicionário, a ideia de pobreza é aquela que primeiro nos vem à mente, né, da escassez de recursos financeiros para o sustento de si, para o sustento da sua família. É o que aparece, por exemplo, no dicionário Wise, em que pobre é indicado como aquele desprovido ou mal provido do necessário, de poucas posses, que não tem recursos próprios. Recuando no tempo, olhando, por exemplo, no Dicionário da Língua Brasileira, do Luiz Maria da Silva Pinto, que foi editado em 1832, o sentido não é muito diferente desse. Ali, naquele dicionário do início do século XIX, consta que pobre é aquele que não tem o necessário para viver, que tem poucas posses, de pouco valor. No entanto, os dicionários, eles nos servem como um ponto de partida para essa discussão, mas eles não dão conta de apresentar todas as acepções que existem sobre uma palavra, sobre uma ideia no mesmo período. No que diz respeito ao pobre, à pobreza, trata-se de um conceito elástico, né, que abarca muitas questões, não apenas a ideia daquele que tem escassez de dinheiro. Como nos lembra a historiadora Sandra Pesalvento, o pobre é também o subalterno, são os populares, os proletários, ou seja, todos aqueles protagonistas da questão social. E os trabalhos da Sandra Pesalvento nos levam a observar um ponto importante, que é o fato de que em torno desses sujeitos, né, no que diz respeito à questão social, foram produzidos muitos discursos. Ela diz assim,
Enunciada enquanto problema, a questão social suscitará a elaboração de discursos científicos que a descrevem, analisam e despertam estratégias de abordagem para atingir resultados satisfatórios. É assim que se articula o discurso médico e higienista, o discurso jurídico e criminológico, o discurso técnico e estético. Nesse ponto já tem alguns elementos que é preciso destacar, né? Por exemplo, os preceitos higienistas vão indicar os pobres como sendo um vetor de transmissão de doenças e vão considerar suas moradias, especialmente os cortiços, como locais propícios para propagação de epidemias. Já os discursos da antropometria, muito associados à criminologia, vão repertoriar traços físicos supostamente capazes de predizer a tendência ao crime, né? E vão associar esses traços, esse conjunto de características físicas aos pobres e apontando, portanto, um suposto risco, um perigo em torno dessa população. Nesse sentido, a gente não pode deixar de observar que se associa, a noção de pobreza se associa a um preconceito racial. Sidney Chalhoub, no estudo que faz sobre a história do combate aos cortiços no Rio de Janeiro, ainda no período imperial, vai observar que, apesar do combate aos cortiços expressar uma preocupação sanitária, incorporou muitos preconceitos raciais típicos da sociedade escravista, que constitui o Brasil, e vai dar ensejo a uma crescente desconfiança das elites em torno no que diz respeito às populações de negros e outros grupos que habitavam aqueles espaços. Isso nos leva a observar que os trabalhos historiográficos trazem à tona outros sentidos em torno da noção de pobre e pobreza, né? Não apenas aquela ideia objetiva de uma impossibilidade financeira para manter o seu próprio sustento ou o sustento da sua família. Nesse sentido, o Fabiano Quadros Ruckert vai nos lembrar que é preciso considerar também que se trata de um fenômeno que ganha forma, percepção e significado a partir das relações sociais e, consequentemente, o seu estudo demanda a observação de diversos fatores, dentre os quais importa destacar o modelo econômico existente em uma determinada sociedade, as práticas de apropriação dos recursos naturais, a distribuição dos resultados do trabalho e as representações historicamente construídas a respeito dos pobres. Ou seja, fazer uma história da pobreza remete a uma atenção e a um detalhamento para especificidades, para aspectos precisos que comparecem nas fontes, né? Uma das especificações que vale a pena destacar é as características da pobreza no ambiente urbano, no meio urbano. E aqui Milton Santos contribui de maneira importante ao nos lembrar que no espaço urbano o uso do solo restringe as possibilidades ou mesmo inviabiliza as possibilidades do cultivo da terra para a subsistência. Essa é uma das características da pobreza urbana. Além disso, a especulação imobiliária acaba fazendo com que as populações pobres no meio urbano precisem habitar muito longe dos locais de trabalho, o que cria uma dinâmica específica. E além disso, há no espaço urbano variados dispositivos jurídicos e institucionais que vão propondo um certo modo de disciplinar a organização e a circulação nas cidades, fazendo prevalecer os valores burgueses no que diz respeito ao uso do espaço, às regras de convívio, e ao mesmo tempo, portanto, proibindo e criminalizando determinadas práticas culturais de grupos subalternizados nesse processo. Um outro aspecto
destacado, que precisa ser considerado, é o vínculo entre os pobres e o trabalho, e a atividade de trabalho. Por um lado, assim, os pobres são aqueles que necessitam incontornavelmente do trabalho para o seu sustento cotidiano e que, portanto, acabam ocupando as posições preteridas por outros grupos sociais, em melhores condições na hierarquia que se estabelece na sociedade. Eles acabam desempenhando as tarefas menos qualificadas, embora sejam muitas delas tarefas essenciais para o bom funcionamento da sociedade. Muitas vezes não compõem o que se chama mercado de trabalho formal, tá? Vão realizar atividades de trabalho de tipos muito variados, em condições de precariedade, sem regulamentação ou organização formalizada, né? Isso acarreta uma noção, uma construção discursiva muito ambígua no que diz respeito às proposições da burguesia para os pobres em relação ao trabalho. O trabalho é apontado como garantia de honra, de dignidade, mas também paira uma certa desconfiança se a população pobre estaria em condições, teria os elementos necessários para a execução do trabalho, seria talhada para o trabalho, né? Um aspecto que a Sandra Pesavento vai apontar como prevalecente nos discursos das elites, no sentido de afirmar que os desvalidos só se converterão em trabalhadores ordeiros se sobre eles exercesse feroz vigilância, disciplinando corpos e mentes, pois, nessa perspectiva burguesa, são grandes os riscos de caírem na contravenção ou apresentarem comportamentos desviantes. Então, por um lado, os pobres são os operários, são os trabalhadores das fábricas, dos espaços formais de trabalho, sobretudo dos trabalhos menos qualificados e menos valorizados socialmente, mas são também aqueles que escapam ao controle desses espaços formais de trabalho, são aqueles que vagam pelas cidades, que realizam atividades variadas, sem regularidade, que garantem um mínimo de sustento, mas que são sazonais, esporádicas, e que, portanto, são também os que usufruem uma certa liberdade no uso do tempo, considerada inaceitável na ordem burguesa, né? Daí a existência de códigos de posturas, por exemplo, que é uma peça legal muito comum no final do século XIX, início do século XX, em várias cidades por todo o país, que esses códigos de posturas municipais, vão criminalizar a mendicância, a vagabundagem, a prostituição. Isso vai ser profusamente observado tanto na legislação, como também nos relatórios policiais do período. Um outro aspecto, um outro sentido associado à pobreza diz respeito a essa noção de desvalidos da sorte, os incapazes, aquilo que se chamava de aleijados, os débeis, enfim, todos esses sujeitos aos quais se destina uma ação caritativa cristã predominantemente. Para eles são pensadas ações de caridade, no sentido de garantir que seus comportamentos possam ser controlados e moralizados e que possam ser preparados para o trabalho e para a obediência às regras. Essa intenção de moralização e ajustamento dos trabalhadores à sociedade vigente, à sua estrutura vigente, é que vai justificar, vai explicar a criação de escolas profissionalizantes no século XIX que se destinam à população pobre. Jailson Alves dos Santos, por exemplo, destaca que no que se refere ao ensino dos ofícios,
permaneceu nos primórdios do Império a mentalidade conservadora que havia sido construída ao longo de 3 séculos de duração do período colonial. Destinar tal ramo do ensino aos humildes, pobres, desvalidos, continuando, portanto, o processo discriminatório em relação às ocupações antes atribuídas somente aos escravos. Mas também é preciso sublinhar que foram os imperativos do trabalho que afastaram muitas crianças da escola, né? E levaram a uma compreensão, a circulação de uma compreensão de que as classes trabalhadoras seriam ignorantes porque permitiriam que seus filhos abandonassem os estudos. A baixa frequência às aulas é um fenômeno constantemente referido nos relatórios do período imperial e nas primeiras décadas da República. Isso é atribuído à ignorância das famílias, por um lado, que não saberiam valorizar a importância da escola na formação dos seus filhos, mas é também indicativo da necessidade incontornável do sustento, de que a criança trabalhasse para contribuir no sustento da família, né, para garantir uma mínima condição material das famílias pobres. Todos precisariam trabalhar, todas as pessoas da família, não só os adultos, também as crianças. Cíntia Greve Veiga tem analisado vasta documentação a respeito, que indica, que nos traz esses elementos, né, a respeito da província de Minas Gerais, e vai identificar, por exemplo, nessa documentação, problemas os mais diversos, sendo que o âmbito das autoridades, o tema principal é o problema da infrequência ou frequência irregular das crianças às aulas, seguido de pedidos de material escolar para os alunos pobres, relatos sobre a pobreza das famílias, problemas relativos aos professores que não cumprem seus deveres e ainda a resistência dos pais em enviarem os filhos à escola. Além dessa representação das famílias pobres, das crianças pobres como inferiores, como ignorantes, aqui também presente a noção de um suposto perigo que essas crianças pobres representariam à sociedade, o que muitas vezes foi mobilizado como justificativa de institucionalização da educação para determinados grupos. É o que nos mostra Carmen Silvia Vidigal Moraes, se referindo ao final do século XIX, indicando que os receios provocados pelo aumento extraordinário de mendicidade, da horda de desocupados e vadios, que apesar da ação da polícia percorriam as ruas da cidade implorando a caridade pública, levam a classe dominante a tomar medidas para coibir a permanência dos inválidos para o trabalho. É também providenciada a criação, tanto por parte do Estado como da iniciativa privada, de inúmeras instituições de assistência, os denominados asilos, asilos para mendigos, para alienados, para órfãos, para tuberculosos. A escola, nesse sentido, é muitas vezes na documentação proposta como uma instituição preventiva de um quadro de perigo social. A ideia é de que seria preciso criar escolas para evitar que as crianças fossem entregues ao ócio, que ficassem vagando pelas ruas, expostas a todo tipo de imoralidade. Então, esse tipo de preocupação que se destinava, que se dirigia especialmente às crianças pobres, vai justificar a criação de instituições de contenção para essas crianças, né? Nesse sentido também, Irma Rizzini e José Gonçalves Gondra vão destacar que circulava entre os grupos comprometidos com a causa da infância uma forte crença de que a educação é um antídoto da criminalidade, cabendo ao Estado não estender os aparelhos judiciários ou policiais, mas disseminar os aparelhos educativos. Aqui eu penso que merece destaque o fato de que esses discursos não se destinam a todas as crianças, se destinam às crianças pobres. Em relação às crianças pobres que esse tipo de temor vai aparecer mencionado na documentação. Esses temores de uma
suposta tendência ao crime que estaria localizada, né, nos ambientes de pobreza, se associa a temores eugenistas de degenerescência que circulam, né, no discurso especializado no final do século XIX, início do século XX, que vão justificar determinadas ações de moralização e de disciplinamento da infância pobre. Ana Laura Godinho Lima, por exemplo, vai destacar que nas primeiras décadas do século XX, o uso de testes psicológicos nas escolas tinha a intenção de localizar quais eram as crianças ditas naquela época anormais, né? E essas deveriam ser retiradas das classes comuns e a elas se ofereceria um tratamento educativo especializado. Nesses estudos, nessa compreensão em torno dos testes, vai se estabelecendo uma forte articulação entre a noção, entre a verificação do que se chamava de desajustamento das crianças à escola e a situação de pobreza das famílias. É o que a gente observa, por exemplo, na lei que cria o serviço social em 1938, em que se previa a utilização das obras mantidas quer pelos poderes públicos, quer pelas entidades privadas, para o fim de diminuir ou suprimir as deficiências ou sofrimentos causados pela pobreza ou pela miséria, ou oriundos de qualquer outra forma de desajustamento social, e de reconduzir tanto o indivíduo como a família, na medida do possível, a um nível satisfatório de existência no meio em que habitam. É bem marcante nesse tipo de discurso uma criminalização da pobreza, a associação da pobreza a aspectos deletérios do funcionamento das famílias, do funcionamento da sociedade. Ou seja, está muito distante daquela simples e inequívoca e supostamente inequívoca compreensão de que o pobre é quem não tem dinheiro, quem não tem o mínimo para o sustento de si e da família. Há vários outros sentidos associados à noção de pobreza e que prevalecem na documentação sobre a educação desses grupos populacionais com bastante ênfase, de modo bastante expressivo, né? De modo que o que a gente consegue observar na historiografia é que os pobres são aqueles considerados selvagens que devem ser civilizados, vagabundos que devem ser controlados, operários que devem ser moralizados. A população pobre na história da educação foi alvo de iniciativas educativas e disciplinadoras de vários tipos. Algumas delas passavam pela escolarização, mas nem toda instituição educativa é exatamente uma escola. Nesse sentido, é muito interessante destacar a ambiguidade do projeto de construção da nação brasileira e da afirmação dos direitos de cidadania, tanto no pós-independência como no início do período republicano. Se a escola, nos projetos liberais, deveria ser instituição destinada a todos, no caso brasileiro foram muito presentes as diferenciações das propostas de escolarização em função do público ao qual se destinavam as instituições. Como nos propõe Pesavento, esses eram vistos como cidadãos de segunda categoria. Aos pobres, a proposição de escola seguia critérios distintos daqueles previstos aos grupos privilegiados.